dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver vendo essa aula. Esse é o mini curso sobre suicídio, né? Você está na segunda aula, certo? Então, caso não tenha assistido a primeira, talvez seja interessante voltar, embora as aulas sejam razoavelmente independentes, né? Mas é sempre interessante seguir a ordem, né? A primeira aula sobre introdução, né? E essa segunda aula agora sobre fatores de risco. Caso você tenha chegado logo aqui, né, sem passar pela primeira aula, só ressaltando, meu nome é Alisson William, sou mestrando do MESTED, que é o mestrado profissional em Ensino na Saúde e Tecnologias Educacionais da Unicristos, e tenho como orientadora a professora Débora Pedrosa. Esse mini curso faz parte da plataforma SAVE, que é uma plataforma voltada para o ensino sobre suicídio, né, voltada para estudantes, ok? Então, sem mais delongas, né, como eu já expliquei de uma forma um pouco mais detalhada lá na primeira aula, não vou me alongar muito aqui, vamos para a segunda aula sobre fatores de risco. Vamos começar com um caso clínico, certo? Nossa paciente JMC, sexo feminino, 48 anos, médica. Queixa-se de estar mais triste, chorando com uma frequência maior, com dificuldade para dormir, bem como não vem se alimentando bem. Tais sintomas iniciaram há 5 meses após o falecimento da mãe. Desde então, a paciente passou também a apresentar ideias relacionadas ao fim da vida. Quando questionada sobre ideação suicida propriamente dita, a paciente afirmou que pensava nisso, mas não havia um plano sobre como faria para tentar executar tais ideias, bem como não havia histórico de ter tentado tirar a própria vida em nenhum momento. Os fatores que a fazem pensar em não cometer suicídio são os filhos, mas no momento a paciente não tem perspectivas em relação ao seu futuro. Aí ela diz: a minha vida não faz mais sentido. Antecedentes pessoais patológicos: ela é hipertensa e uso de losartana. Antecedentes familiares: mãe com histórico de toque, um tio falecido por enforcamento. Substâncias psicoativas, né, diferentemente dos psicofármacos: uso esporádico de álcool, mas chega a fazer consumo excessivo em determinadas ocasiões. Nega tabagismo e uso de drogas ilícitas. Contexto atual: ela é divorciada há 3 anos, tem uma relação difícil com o ex-marido, vive com 2 filhos, um do sexo masculino de 18 anos e outro do sexo feminino de 15, com os quais mantém boa relação. Pessoal, quais os fatores de risco presentes nesse caso? Aproveita que é uma aula assíncrona, né? Uma aula que você vai poder pausar, voltar, e se já quiser fazer um pequeno exercício de voltar aqui no caso clínico, ler com calma, direitinho, tentar identificar os fatores de risco, certo? Mas óbvio que fica bem mais interessante esse exercício depois da aula, certo? Então, sempre ao final da aula a gente vai ter essa dinâmica de voltar ao caso clínico para estar fazendo realmente essa investigação em relação aos tópicos daquela aula, né? Então, quando chegar lá no final, a gente vai voltar para esse caso e com base no que a gente vê aqui nessa aula, né, a gente vai conseguir identificar claramente os fatores de risco presentes nesse caso, tá joia? Então, vamos lá. E à medida que eu for falando aqui, vocês já vão tentando lembrar da nossa paciente, já vão tentando encaixar direitinho o que a gente vai vendo aqui para o caso dela, o que encaixa, o que não encaixa. Os fatores de risco, pessoal, existem algumas categorias de classificação. Vamos começar por essa classificação aqui, certo? Em que ele acaba dividindo os fatores de risco em sociodemográficos, transtornos mentais, fatores psicossociais e outros fatores, certo? Vamos começar aqui pelos fatores sociodemográficos. Primeiro, sexo masculino ou sexo feminino. Qual dos dois gêneros vocês acham que possui um maior risco de suicídio? Sexo feminino, pessoal, tem mais tentativas, certo? Mas, de fato, o sexo masculino, ele consegue concretizar a tentativa, entre aspas, mais vezes. Por quê? Justamente porque no sexo masculino há a utilização de meios mais letais. O homem tende a tentar o suicídio mais por enforcamento ou arma de fogo, enquanto que a mulher tende a tentar o suicídio mais por ingesta de medicamentos, que é um meio menos letal. Estar casado é um fator de risco ou um fator protetor?
certo? Vou sempre tentar dar uma pausa aqui nessas perguntas para vocês tentarem responder e aí sim eu jogar a resposta, certo? Fator protetor. Ah, mas a aula não é de fator de risco? Sim, certo, mas é uma ponte para a gente dizer quais são os fatores de risco. Os fatores de risco são estado civil, viúvo, divorciado, solteiro, principalmente entre homens. Então, para muita gente aí que pensou que casamento seria um fator de risco, professor Alice, é porque você não conhece o meu cônjuge. Não, mas estatisticamente falando, certo? O casamento acaba sendo um fator protetor e viúvo, divorciado, solteiro, fatores de risco, certo? Nível socioeconômico elevado é fator de risco ou fator protetor? Tempo para a resposta. Vamos lá. O fator de risco, na verdade, é baixo nível socioeconômico e ou derrocada financeira. Algumas fontes mais antigas, fontes bibliográficas, né, traziam os extremos financeiros como realmente sendo um fator de risco. O extremo de pobreza e o extremo de riqueza. Dei uma pesquisada boa, certo? Em fontes mais recentes, dei uma olhada em alguns artigos e tal, e a maioria deles realmente só trazia o baixo nível socioeconômico e a derrocada financeira, que é, no caso, né, uma condição razoável, e o indivíduo ele tem realmente uma perda financeira satisfatória, considerável, digo, e realmente são fatores de risco. O extremo de riqueza acaba não constando mais como um fator de risco na maioria das revisões, né, na maioria das fontes que eu acabei revisando recentemente, ok? Outros fatores sociodemográficos, orientação homoafetiva, né, ou bissexual, ateus de uma forma geral acaba tendo um risco maior do que católicos ou judeus, né, então grupos religiosos de uma forma geral e essa questão da religiosidade e espiritualidade acaba funcionando como fator protetor. Grupos étnicos minoritários de uma forma geral também acaba sendo um fator de risco. Opa! Entre os transtornos mentais, pessoal, vamos lá para o exercício. Quais os 4 tipos principais de transtornos mentais que são fatores de risco para suicídio? E aí, o que vocês acham? Dá um pause, certo? Pausa o vídeo agora e tenta responder. E aí, vamos lá. Transtornos de humor, obviamente o transtorno depressivo, acredito que ninguém iria deixar de citar essa patologia pela questão da prevalência em si e realmente porque é um transtorno que, em termos absolutos, quantitativos, é o mais importante quando a gente pensa em risco de suicídio. O transtorno bipolar também é muito importante, principalmente na fase depressiva do transtorno bipolar, apesar de ter alguns casos relatados também na fase de mania, de suicídio. Abuso ou dependência de álcool e de outras drogas, mas principalmente o transtorno de dependência de álcool, fator importante do ponto de vista dos transtornos mentais. Esquizofrenia também é uma das 4 patologias mais comuns. E os transtornos da personalidade, mas especialmente o transtorno da personalidade borderline. Ok? Ainda dentro de transtornos mentais, queria destacar esses outros 2 fatores, né, que é a tentativa prévia de suicídio, um fator bem importante, certo? E o histórico familiar de suicídio também, um fator relevante dentro desse contexto. A gente vai falar um pouquinho melhor mais na frente sobre tentativa prévia, certo? Fatores psicossociais. Abuso físico ou sexual, perda ou separação dos pais na infância, instabilidade familiar, ausência de apoio social. E aí surge a pergunta, né? O quão impactante o abuso pode ser para a ideação suicida? Trago, né, esse estudo da JAMA, é uma revisão sistemática e meta-análise recente, mostrando a associação entre maus tratos infantis e comportamentos suicidas em adultos jovens. Sempre nesses estudos que eu vou tentar trazer aqui para vocês, certo? Vou tentar trazer uma coisa recente e com um nível de evidência bacana, né? E de preferência também em um periódico bem confiável, com um fator de confiança interessante, certo? E aqui trago os dados, principais resultados desse estudo, mostrando aqui que o abuso sexual, o abuso físico, o abuso emocional, a negligência física e o abuso combinado, todos eles mostrando realmente um aumento de chance de ter um comportamento suicida quando na idade adulta, quando adulto jovem, certo? Não vou
citar odds ratio 1 por 1 de cada um deles, certo? Mas queria destacar aqui a chance do abuso sexual. Ele aumenta em até 4 vezes a chance de um planejamento suicida. Então, assim, é um dado muito relevante, que quando constar na história do seu paciente, é uma coisa que, obviamente, você precisa ficar atento, investigar outros fatores para poder fazer uma gradação de risco confiável, que você possa escolher bem suas condutas. Só ressaltando, né? Acabei não dizendo, mas a grande importância dessa aula de fatores de risco, galera, é justamente conseguir fazer uma gradação de risco de suicídio bem feita, porque a gradação do risco de suicídio é o que vai ditar a nossa conduta. Então, ter em mente quais os principais fatores nos ajuda a dizer se esse paciente é um paciente de médio risco, de baixo risco, de alto risco de suicídio e o que é que a gente vai poder fazer por ele. Dentro dos fatores psicossociais ainda temos aqui o isolamento social, não preciso nem mencionar a pandemia que a gente acabou de viver, né? A perda afetiva recente ou outro acontecimento estressante, datas importantes, né? Sempre interessante atentar para as reações de aniversário, né? Aniversário de falecimento do pai, né? Coisas semelhantes. Desemprego, estar aposentado, também é um fator importante. Desesperança, esse é um fator bem interessante. O fato do paciente não ter mais perspectivas em relação ao seu futuro, não ter metas dali em diante, a curto, a médio e longo prazo, é um fator muito importante. Uma pessoa sem perspectivas é uma pessoa que realmente tem uma chance aumentada de cometer o suicídio, e a desesperança está, do ponto de vista estatístico, bastante associada com a tentativa concretizada de suicídio. Transtornos da personalidade, aí você atenta justamente para a impulsividade, a agressividade, a labilidade de humor, o perfeccionismo. Por isso que o borderline, por juntar muitas dessas características, acaba sendo um dos principais transtornos da personalidade com risco para suicídio. Pouca flexibilidade para enfrentar adversidades. Outros fatores de risco: acesso a meios letais, armas de fogo, venenos. Dentro desse aspecto aqui, pessoal, gostaria de ressaltar profissões. Existem algumas profissões que, pelo fato de ter mais acesso a meios letais, acabam se tornando profissões de risco. Por exemplo, profissionais da saúde, por terem acesso a medicamentos, por conhecerem um pouco mais da psicofarmacologia, das quantidades que podem ser letais. Profissionais que lidam com arma de fogo, policiais, por exemplo, têm uma chance aumentada também devido à profissão. Então, existem algumas profissões que são fatores de risco. Doenças físicas incapacitantes, estigmatizantes, dolorosas, terminais. Estados confusionais orgânicos, né, como é o exemplo do delirium, né, com o M no final, delirium. Falta de adesão ao tratamento, agravamento ou recorrência de doenças pré-existentes. Dúvida importante. Provavelmente vocês já se depararam com essa pergunta em algum momento, certo? Porque é bem comum. Reportagens sobre pessoas que cometeram suicídio podem aumentar o risco de suicídio? E aí? O que vocês acham? Tempo para pensar, dar uma pausa e vamos lá. Também trazendo aqui um estudo recente, também de um periódico bem conceituado, certo? O British Medical Journal, uma revisão sistemática e meta-análise de 2020, trazendo aqui a associação entre reportagens de suicídio na mídia, né, e o aumento de risco de suicídio na população em geral. E aí, o que vocês acham? Principais resultados. O aumento de suicídio, o aumento do risco de suicídio, pessoal, ele tem o risco de suicídio tem um aumento de 13% no período após a mídia noticiar a morte de uma celebridade por suicídio, certo? Notem bem que eu falei esse termo, uma celebridade. A gente vai ver daqui a pouco sobre pessoas, entre aspas, anônimas, né? Pessoas não tão conhecidas, não celebridades. Quando esse método de suicídio usado pela celebridade ele foi relatado pela mídia, se utilizou enforcamento, utilizou arma, utilizou medicações, existe um aumento associado de 30% nas mortes pelo mesmo método. Infelizmente. Isso é importante, né? Essa revisão sistemática ter analisado direitinho isso, porque é importante que os meios de comunicação tenham acesso a essas informações e possam, quando diante de uma informação assim, um suicídio de uma celebridade,
tentar utilizar alguns protocolos para minimizar o impacto que aquilo pode causar na população. Não divulgar o meio que foi utilizado, se possível, nem divulgar que foi um suicídio, só dizer que foi uma causa de morte, ainda em investigação, por exemplo, porque isso tem relevância. É como, por exemplo, vocês devem lembrar do caso que aconteceu envolvendo a morte de crianças por um cara que invadiu um colégio, uma creche e matou crianças, e o protocolo que foi utilizado agora mais recentemente de não divulgar o nome do cara, né, para tentar realmente diminuir esses ataques em massa, né, que ocorrem após um primeiro ataque. Isso é muito bacana, que a mídia comece a utilizar desses dados que a gente possui para tentar minimizar o impacto negativo que isso pode ter na sociedade. Mas temos aqui que a notificação geral de suicídio para uma pessoa não famosa, né, que não seja uma celebridade, não mostra uma relevância estatística, né? Ele é um dado aqui que, do ponto de vista de estatística, né, vocês estão vendo aqui que ele cruza o zero, né, que aqui no intervalo de confiança vai de 0,997 a 1,008. O que é que isso significa do ponto de vista estatístico? Esse dado ele não é confiável, ou seja, que tanto às vezes pode ser um fator de risco, como às vezes pode não ser. Do ponto de vista dos estudos que foram feitos até agora, não dá para tirar uma conclusão de que realmente é um fator de risco. Essa é a conclusão que a gente dá para tirar, quando não é uma celebridade, certo? Queria falar um pouquinho sobre esse livro, eu mencionei ele lá na primeira aula, queria falar até um pouquinho melhor sobre ele agora, justamente por essa questão que eu acabei de falar, sobre o aumento do risco de suicídio quando o método é utilizado, quando é o caso de uma celebridade. Estamos no ano de 1700 e alguma coisa, não lembro exatamente o ano de lançamento do livro, certo? Mas ele é de 1700 e alguma coisa. E não havia internet, televisão, nada do tipo, então realmente as pessoas liam bastante, né? Tinha a questão dos livros e esse personagem acabou se tornando muito famoso, né? Então ele é meio que uma celebridade. E esse personagem Werther, no livro aqui, é relatado a forma utilizada para ele cometer suicídio. Ele acaba cometendo suicídio, certo? No livro, estou dando um spoiler já, certo? E também, além do método, a roupa que ele estava utilizando. O que é que aconteceu? Na Europa, começou a surgir uma onda de suicídios com jovens que utilizavam a mesma roupa que ele estava utilizando e o mesmo método utilizado por ele. Então, realmente, acabou sendo um livro proibido na Europa por muitos anos, devido a esse impacto negativo que ele trouxe. Só para mostrar aqui o exemplo de como isso aqui se aplica realmente na prática, e as consequências nocivas que isso pode ter. Aqui é outra classificação, né, diferentemente daquela primeira, essa classificação aqui considera fatores predisponentes e fatores precipitantes, certo? É uma outra forma de categorizar esses fatores de risco e pelo nome já é bem compreensível, né? Os predisponentes são fatores que vão se acumulando ao longo da vida daquele indivíduo e vão gradativamente aumentando o risco. O precipitante é algum fator assim que agiu como mais ou menos, entre aspas, ali um estopim para realmente acontecer a tentativa do suicídio. Alguns exemplos de fatores predisponentes: transtornos psiquiátricos, tentativa prévia de suicídio, suicídio na família, abuso sexual na infância, impulsividade, agressividade, isolamento social, doenças incapacitantes, incuráveis, alta recente de internação psiquiátrica. Inclusive a gente vai ver isso aqui em outra aula, certo? Vou entrar em maiores detalhes sobre isso, mas é um fator importante e a gente tem que ter muita atenção nas primeiras semanas após a alta de um paciente de uma internação psiquiátrica, certo? É um período bem delicado. Já nos fatores precipitantes, aqueles fatores que podem agir como um estopim, temos desilusão amorosa, separação conjugal, conflitos relacionais, derrocada financeira, perda de emprego, desonra, vergonha, embriaguez, fácil acesso a um meio letal. Mas, de fato, existem dois principais fatores de risco. Vou dar de novo uma pausa, certo? Aproveite e dê uma pausa realmente aí no vídeo e tente imaginar quais são esses dois que estatisticamente estão mais associados ao risco de suicídio. Voltamos à pausa, vamos lá. Primeiro, é um pouco meio óbvio, né, que realmente a presença de um transtorno mental ela vai ocorrer entre 95% a 97% dos casos, vai ter algum transtorno mental envolvido ali naquele caso, né, excetuando-se casos muito raros, assim, tipo suicídio assistido, né, que é
praticamente ali uma eutanásia, né, para um caso grave de alguém que esteja com câncer terminal e optou ali por aquele, entre aspas, suicídio assistido. Ali não tem nenhuma presença de transtorno mental, né? E tem alguns outros casos que também talvez não haja, mas na imensa maioria vai ter um transtorno mental presente. E histórico de tentativa prévia. Eu falei que eu ia voltar nesse tópico, né? Embora não seja 95%, 97% como o primeiro fator, mas cerca de metade dos casos de suicídio, eles têm um histórico de pelo menos uma tentativa prévia. Isso é importante porque joga, assim, ele refuta totalmente aquela velha máxima, né, de que quem quer vai lá e faz, não fica só tentando. Não. Se tiver um histórico de uma tentativa sequer, né, uma tentativa prévia na história clínica desse paciente, aquilo ali já é um fator muito importante que realmente vai contar como um fator relevante na sua análise, certo? Então, o histórico de tentativa prévia não pode faltar na sua investigação clínica desse paciente que está com ideação suicida, que está com pensamentos assim. Você tem que perguntar se ele já tentou suicídio em algum momento da vida, certo? Quando, obviamente, a história clínica, a anamnese, se guiar para esse ponto. A gente ainda vai ver dicas de entrevista clínica, certo? Como chegar até esse ponto. Não é, obviamente, perguntar para todos os pacientes se já tentou suicídio. Não é dessa forma. Vamos guardar para a aula que a gente vai falar de entrevista, tá certo? Mas vamos voltar para o caso clínico agora, né, para tentar identificar quais os fatores de risco estão presentes no nosso caso clínico. E aí eu lhe convido para um exercício que eu acho que é válido, é bacana. Dá uma pausa agora e volta lá no início e tenta ver direitinho no caso, né, antes que eu diga aqui, quais são os fatores de risco presentes na nossa paciente, porque agora quando eu passar o slide já vai estar grifado bem direitinho quais são os fatores. Então, para você treinar, é interessante voltar agora o vídeo lá no início e tentar por conta própria identificar e aqui, né, meio que ver o gabarito aqui no final, depois de ter identificado por conta própria, ver se você esqueceu de algum, se você acertou todos, tranquilo? Por mais que a aula seja assíncrona, eu estou tentando deixar o mais dinâmica possível para você, tá joia? Então temos que nossa paciente é médica, pelo fato de ser médica é uma profissão que tem acesso a meios letais, que conhece da farmacologia, né, de muitos medicamentos, então é uma profissão de risco. Teve o falecimento da mãe como fator predisponente, não foi um fator precipitante, certo? Já vem ocorrendo aí há 5 meses, agravando os sintomas depressivos dessa paciente. É uma paciente que não tem perspectiva em relação ao futuro, a minha vida não faz mais sentido, embora ela tenha alguns fatores protetores aqui, a gente já vai ver na aula, né, de fatores protetores, mas aqui mencionando os filhos, mas ela já não tem mais perspectivas, então a desesperança é algo presente aqui e também está estatisticamente bem ligado a tentativas de suicídio. Tem um tio falecido por enforcamento, é um fator de risco importante porque tem um histórico familiar. Consumo excessivo em determinadas ocasiões de álcool, né? E ali vocês devem ter reparado que quando eu falei de fatores precipitantes, a embriaguez é um fator que tira realmente ali o controle da impulsividade do indivíduo. O indivíduo fica mais apto, mais predisposto a agir por impulsividade quando está embriagado, e isso acaba sendo um fator de risco precipitante importante. E aqui essa paciente também é divorciada e tem uma relação difícil com o ex-marido, isso conta, né, na questão do vínculo, da rede de apoio, né, mas só pelo fato de ser divorciada em si, a gente viu que o estado civil divorciado também é um fator de risco. Concluímos a aula número 2, espero que você tenha gostado, espero que você possa assistir às demais aulas e aproveite bastante o curso da melhor maneira possível, esteja conseguindo aprender aí um pouco mais sobre suicídio, certo? Valeu, até mais!